Boa tarde, turma. Vamos dar continuidade aos nossos estudos no capítulo 3, falando sobre a arte e a fé. Analisando a linha do tempo, a arte ela surge na pré-história, período que se estende do surgimento da humanidade à invenção da escrita. Como grupos humanos desse período, eles viveram há milhares de anos e não utilizavam a escrita, nós podemos só conhecer seu modo de vida por meio de objetos e utensílios e alguns registros por eles deixados, como as pinturas nas cavernas. Algumas manifestações da cultura da pré-história relacionam-se a rituais cotidianos e processos de magia. São exemplos as pinturas nas cavernas, os animais que podiam ser representados para trazer sucesso nas caçadas, além desse significado mágico, algumas das criações como esculturas, vasos e gravações nas pedras. Acreditava-se que com esses rituais se estabelecia uma ligação entre as pessoas e o mundo sobrenatural. Uma religião ela pode usar a arte como meio para divulgar seus ensinamentos. Muitas pinturas e esculturas apresentam narrativas associadas a algum tipo de crença. Dessa forma, ao longo do tempo, a arte ajuda a perpetuar os rituais ou registros de cultos. É muito comum que as religiões estabeleçam seus próprios símbolos. Estes, essencialmente, são criados com o objetivo de relacionar a humanidade com a espiritualidade e seus valores morais. O uso de símbolos religiosos exprime os valores morais da sociedade, os ensinamentos da religião e cria um sentimento de solidariedade entre os seguidores e funciona como uma forma de aproximação do adepto com seus deuses ou com seu Deus. A maioria das doutrinas visualizam textos, rituais e obras de arte como símbolos de ideias convincentes ou ideais. A arte barroca surgiu na Itália durante o século XVII, irradiando-se para outras nações da Europa. O movimento barroco também chegou ao continente americano, trazido pelos colonizadores portugueses e espanhóis. Essa arte está relacionada aos ideais católicos, cuja razão principal era incentivar a fé por meio da emoção, em uma atmosfera que causa no observador surpresa e deslumbramento. Nas igrejas barrocas estão reunidas várias linguagens artísticas, como escultura, pintura e arquitetura. A música também contribuía para expressar a fé durante as celebrações religiosas. No Brasil, a arte barroca também está associada à religião católica. Por todo o país há muitas igrejas e conventos com características barrocas, construídos entre o século XVII e XIX. Foi na Bahia e em Pernambuco que a tendência artística primeiramente se difundiu. Mais tarde, em meados do século XVIII, com a transformação do Rio de Janeiro em capital da colônia, a cidade ela passou a ser o centro da produção barroca, com a construção de novas igrejas, conventos e diversas obras públicas. Por causa da presença da corte, a arquitetura e a arte do Rio de Janeiro perceberam forte influência do barroco português. O barroco brasileiro conheceu o seu auge nessa época, na região de Minas Gerais, com a opulência resultante da exploração de jazidas de ouro. Assim, nas cidades mineiras que se encontram a expressão mais original do barroco brasileiro, em pequenos templos construídos por grandes artistas como o arquiteto e escultor Antônio Francisco Lisboa, Aleijadinho. A linguagem da escultura sempre foi utilizada para representar santos, deuses e histórias. Em alguns casos, qualquer material pode ser utilizado. Em outros, são necessários materiais específicos. A seguir, vocês verão esculturas de vários locais do mundo e de várias crenças. Observando, vocês vão fazer uma pesquisa sobre cada uma das imagens a seguir e explicar qual a relação estabelecida entre a cultura, a religião e as relações sociais, de acordo com o lugar onde elas foram construídas. E logo em seguida também vocês vão pesquisar sobre o significado dos símbolos, escolher 3 símbolos e representá-los no caderno de desenho. Desejo a todos uma boa aula.